dia da votação, estamos acostumados a ver um trabalho eficiente e seguro da Justiça Eleitoral. O resultado se deve a uma atividade contínua, que não perde o fôlego, mesmo em ano não eleitoral. 2 meses após o segundo turno de cada eleição, já começa a fase de planejamento do próximo pleito. No Brasil, as eleições são realizadas a cada 2 anos. Em 2010, por exemplo, ocorreram as eleições gerais. Foram escolhidos presidente, governadores, senadores, deputados federais, distritais e estaduais. Em 2012, teremos as eleições municipais para eleger prefeitos e vereadores. Depois das eleições, o trabalho é tão grande ou até maior do que durante as eleições, porque nós precisamos treinar o nosso pessoal, fazer concursos públicos, renovar o equipamento, nós precisamos negociar o orçamento com o Executivo e o Congresso Nacional. Nós já estamos agora preparando sob todos esses aspectos as eleições municipais de 2012 e já estamos cuidando de elaborar as resoluções que vão nortear essas eleições locais. O eleitor demora poucos segundos votando, mas para que isso aconteça de forma tranquila e transparente, a Justiça Eleitoral vive um ciclo de trabalho sem interrupções. Logo após uma eleição, o primeiro passo é avaliar os trabalhos em busca do aperfeiçoamento. Em seguida, são definidas as tarefas imediatas de cada área. Todo o planejamento do tribunal é feito em sintonia com a crescente quantidade de eleitores. Mais de 135 milhões estavam cadastrados nas eleições 2010, 10 milhões de eleitores a mais que nas eleições gerais de 2006, o que corresponde a um crescimento de 7,8%. De olho nas eleições de 2012, o TSE reabriu no dia 4 de novembro, 4 dias após o segundo turno das eleições 2010, o Cadastro Nacional da Justiça Eleitoral. Foram reativados serviços como alistamento de eleitores, transferência de domicílio, revisão cadastral e emissão da segunda via do título. Para agilizar o atendimento nos cartórios eleitorais, desde 2004, o eleitor pode obter a certidão de quitação eleitoral pela internet e, desde 2009, pode agendar serviços por meio do Título Net. Dos cartórios, as informações são transmitidas para a rede de computadores da Justiça Eleitoral e checadas para impedir que um eleitor tenha mais de um título. É feita uma primeira verificação no âmbito da Corregedoria Geral e, após isso, feita a confirmação desses dados no sistema, eles são submetidos às autoridades judiciárias competentes para exame. Ora, o próprio juiz eleitoral, ora o corregedor nos tribunais regionais eleitorais, ora o próprio Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral. A duplicidade de cadastro também é checada na relação de filiados a partidos políticos. De todo o eleitorado brasileiro, mais de 10% é filiado, cerca de 14 milhões de eleitores. As legendas devem enviar as listas de cadastrados ao TSE via internet a cada 6 meses, nos meses de abril e outubro, para serem divulgadas. As agremiações também devem apresentar relatórios anuais de receitas e despesas. A análise dos demonstrativos é feita pela Coordenadoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias. À Secretaria de Administração cabe o controle mensal da entrada dos recursos e a distribuição das cotas a que cada partido tem direito. As multas ou penalidades pagas pelos eleitores, candidatos e agremiações são destinadas ao fundo partidário, que recebe ainda doações e verbas da União. No plenário, o trabalho em ano não eleitoral não é muito diferente do realizado em anos eleitorais. As sessões ocorrem pelo menos 2 vezes por semana, às terças e quintas-feiras, a partir das 19 horas, com transmissão ao vivo pela TV Justiça. Os ministros analisam os processos em pauta, alguns referentes a eleições anteriores, como processos de cassação do diploma por abuso de poder econômico ou político. Também decidem sobre as acusações de infidelidade partidária, a revisão das resoluções eleitorais e a realização de eleições suplementares em municípios onde o pleito foi anulado.
Em 2010, 48 municípios escolheram novos prefeitos em disputas realizadas fora do calendário eleitoral. A partir da decisão que afasta o titular do cargo, os tribunais regionais eleitorais têm entre 20 e 40 dias para organizar e realizar o novo pleito. Na área de informática, os trabalhos não param. Os programas utilizados pela Justiça Eleitoral são constantemente atualizados. Um dos desafios dos analistas e técnicos é criar sistemas que garantam cada vez mais segurança e transparência ao processo eleitoral. Uma novidade é a implantação da certificação digital. Por meio de cartões como este, juízes eleitorais, servidores, advogados, representantes de partidos políticos e candidatos poderão realizar atos jurídicos eletrônicos com validade em todas as instâncias da Justiça Eleitoral. Os juízes eleitorais, ao se utilizarem de certificados digitais, poderão praticar atos jurídicos válidos de forma eletrônica. Atualmente é utilizada a caneta. No futuro vai ser utilizado esse cartão. Com a evolução dos mecanismos de segurança, novas ferramentas serão acrescentadas para o controle das ações de quem utiliza o programa. Evolução tecnológica que chega às urnas. Após o registro da fotografia, seguido da coleta das impressões digitais e do preenchimento do cadastro, os eleitores estarão aptos a votar nas urnas com leitor biométrico. O projeto piloto começou em 2008 em 3 cidades. Em 2010, mais de 1.100.000 eleitores foram identificados por meio das digitais em 60 municípios de 23 estados. Esse número deverá ser ampliado para quase 10 milhões nas eleições municipais de 2012. A expectativa da Justiça Eleitoral é que até as eleições de 2018, todos os eleitores brasileiros utilizem o sistema biométrico de identificação na hora de votar. Entre uma eleição e outra, todos os equipamentos passam por uma revisão. A cada 6 meses, as urnas eletrônicas devem ser ligadas para manutenção da carga da bateria e teste dos componentes eletrônicos. À frente das sessões eleitorais estão os mesários. Para que tudo saia certo no dia das eleições, o treinamento começa bem antes. Em anos não eleitorais, a Secretaria de Gestão de Pessoas do TSE prepara o conteúdo didático, que depois é repassado aos servidores dos 27 tribunais regionais eleitorais. Com essa capacitação, eles se tornam aptos a orientar os futuros mesários, que contam também com uma página na internet para tirar dúvidas. O mesário, assim, ele é um representante fundamental da Justiça Eleitoral, por isso que o TSE e toda a Justiça Eleitoral tem esse olhar tão assim voltado para ele, de tentar melhorar, de tentar fazer as coisas que possam atingi-los de uma forma mais positiva, que eles possam ter mais conforto e segurança na hora de prestar o seu trabalho. Nos intervalos entre as eleições, a Justiça Eleitoral também desenvolve ações de educação para a cidadania. A Secretaria de Gestão da Informação promove programas direcionados aos futuros eleitores. E eu gostaria de perguntar ao senhor o que o senhor acha sobre os fichas sujas. A EJE, Escola Judiciária Eleitoral, desenvolve atividades de pesquisa e a qualificação dos interessados na atualização e especialização do direito eleitoral. A cada 4 meses, publica a revista Estudos Eleitorais, com artigos, entrevistas e reportagens. Central do Eleitor, Hélia, boa tarde. Pela internet ou por telefone, a Central do Eleitor mantém serviço permanente de atendimento aos cidadãos. A Central do Eleitor agradece, tenha uma boa tarde. A Assessoria de Imprensa e Comunicação Social realiza campanhas de conscientização. Disponibiliza na internet os principais julgamentos da Corte. Online, o eleitor pode também acessar notícias e conhecer detalhes sobre a evolução da Justiça Eleitoral. Os conteúdos são publicados diariamente no YouTube e nos sites do TSE e das Cortes Regionais. A busca pela inserção cada vez maior do cidadão no processo eleitoral e o apoio ao desenvolvimento de um sistema democrático e seguro já são reconhecidos por mais de 40 países. Em cada eleição, dezenas de observadores internacionais visitam o Brasil para conhecer os detalhes do processo eleitoral. Eu acho que esse sistema de eleições eletrônico é muito interessante, é um bom exemplo para o mundo inteiro como pode funcionar um sistema bem avançado, moderno,
e muito rápido também. É muito interessante acompanhar, entender melhor como funciona esse sistema. Es mucho más seguro, es más confiable y obviamente implica una mayor rapidez luego en el recuento de los votos. Conquistas da Justiça Eleitoral. Orgulho para o povo brasileiro.